Fala meu amigo concurseiro, fala minha amiga concurseira, professora Dayana na área. E hoje nós iremos trabalhar o PNDH, ou seja, a Política Nacional de Direitos Humanos. Primeira coisa que você precisa saber é que isso é um documento, firmado aí pelo Brasil para trazer garantias de direitos humanos a todo o povo brasileiro. Outro ponto importante é que o PNDH, ele é muito extenso e ele já teve várias versões. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então acompanha aqui comigo e vamos ver um pouquinho da história desse Programa Nacional de Direitos Humanos. Contexto histórico, Vamos começar que esse programa ele se originou na Conferência Mundial de Viena, lá em 1993. Essa conferência ela foi uma conferência que veio para tratar de diversos assuntos referentes a direitos humanos ao redor do mundo. Então ela veio massificar aí a conquista desses direitos. E aí qual o objetivo? Reunir os esforços rumo à implementação de todas as espécies de direitos humanos no mundo. Ou seja, essa conferência ela visa atingir todo o globo, não apenas o nosso país, Brasil. E aí, como eu já falei anteriormente para vocês, nós teremos 3 versões do PNDH. A primeira originou-se lá em 1996, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. O segundo PNDH também foi no governo de Fernando Henrique Cardoso, trazendo algumas mudanças que nós iremos falar daqui a pouquinho. E por fim, o PNDH vigente atualmente, o PNDH 3, que foi proposto em 2009, na época do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como eu já falei anteriormente, ele está vigente, atualmente. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um. PNDH 1. Originado por intermédio do decreto de número 1904 de 96, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E aí ele tinha como objetivo, olha só, realizar o levantamento sobre os direitos humanos no Brasil. Ou seja, nós tivemos a Conferência de Viena que tratava de direitos humanos ao redor do mundo. Como que ela foi aplicada no Brasil? Através do PNDH. E aí, quando lançou-se o PNDH-1 no governo de Fernando Henrique Cardoso, a gente veio realizar esse levantamento sobre os direitos humanos no Brasil. Ou seja, saber se esses direitos estavam, olha só, sendo respeitados, desenvolver medidas que pudessem aprimorar a legislação brasileira sobre o tema. Que tema é esse? Sobre direitos humanos. Então o PNDH-1 ele veio tratar de assuntos de direitos humanos dentro do Brasil, tanto se eles estavam sendo aplicados de maneira correta, como criar leis nacionais, para que fossem aplicadas a este tema. E aí o foco do PNDH-1 eram os direitos civis, ou seja, direito de ir e vir e de permanecer, direito de propriedade, direito de liberdade de expressão. A gente tem direitos humanos que dentro do nosso processo de surgimento dos direitos humanos no Brasil, a gente tem que a primeira geração é baseada nisso, nos direitos civis e políticos. É um momento de abstenção do Estado, ou seja, o Estado tira a sua força e a sua moral para que o cidadão possa exercer os seus direitos. No PNDH não é diferente, o primeiro foco foi os direitos civis. Falando de PNDH2, também, através aí do governo de Fernando Henrique Cardoso, nós temos o decreto 4.229 de 2002. Objetivo, direitos sociais, ou seja, que a gente já dá uma pegada diferente aos direitos humanos tratados no PNDH. O primeiro nós temos direitos civis ali, baseado na abstenção do Estado, e no segundo nós já temos os direitos sociais como foco, ou seja, verificar se os direitos sociais estavam sendo respeitados, assim como desenvolver medidas para que esse tema seja aplicado direito dentro do nosso país. Então, o que é que acontece? A gente não podia negligenciar, contudo, os direitos civis. Então, a gente não tem uma abstenção do outro. O que é que acontece? A gente tem o PNDH1 focando em direitos civis e a gente aprimora esses direitos com o PNDH2, focando em direitos sociais, mas sem esquecer dos direitos civis. E aí, professor, o que seriam esses direitos sociais? Nós temos, por exemplo, aqueles que estão dispostos, olha só, lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Nós temos educação, saúde, alimentação, lazer, trabalho. Então, isso aqui é o que nós podemos chamar de direitos sociais. E a partir disso, o PNDH2 trata dos direitos civis e também dos direitos sociais. Entendido? Passando adiante, agora vamos falar sobre o que realmente importa, que é o PNDH
DH3, beleza? E o que é que você precisa saber sobre o PNDH3? Mais uma vez, né, foi iniciado aí no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, lá no ano de 2009, através do decreto 7.037. Outro ponto que você precisa saber de veras sobre esse contexto é que esse PNDH ele é dividido em diretrizes e nós temos diversas diretrizes para tratar dentro do PNDH3. Qual era o objetivo? Ampliar o debate social em diversas questões, incluindo assuntos sensíveis e polêmicos. E a gente pode citar aqui algo que já caiu em prova e que tem muita chance de cair por ser um assunto sensível, que é a descriminalização do aborto. Sim, o PNDH3 trata de temas sensíveis na nossa sociedade e um grande exemplo disso é o aborto. Vamos continuar. Aqui a gente vai falar, né, sobre os eixos. Você precisa saber que o PNDH3 é dividido em 6 eixos orientadores, ok? 6 eixos orientadores. E aí a gente vai falar aqui rapidamente sobre cada um e logo em seguida nós iremos massificar cada eixo desse. E aí nós temos o primeiro que trata da interação democrática entre o Estado e sociedade civil, né? Ou seja, a gente vai começar em um momento em que o Estado vai conversar com a sociedade em prol de melhorias em direitos humanos. O segundo é o desenvolvimento e direitos humanos, tema muito importante e recorrente prova. Terceiro, universalizar direitos em um contexto de desigualdade. Aqui a gente já passa a aplicar os direitos humanos no contexto da desigualdade, ou seja, a gente vai pegar os desiguais e vai tratá-los na forma da sua desigualdade. Então eu não estou beneficiando os desiguais, muito pelo contrário, eu estou fazendo ações necessárias para que esses desfavorecidos tenham os mesmos direitos que outras pessoas dentro da sociedade. Item 4. Segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Esse é o tópico mais importante para a sua prova, ok? Mais importante para a sua prova. Por quê? Porque ele trata do tema de segurança pública e de diversas melhorias dentro do sistema de segurança para a nossa sociedade. Em quinto lugar, nós temos a educação e a cultura em direitos humanos e o nosso sexto e último eixo, direito à memória e à verdade, que é também um tópico sensível a se tratar dentro da nossa sociedade. Então, vamos começar agora a tratar de maneira definitiva o PNDH3, que é o processo que vai cair na sua prova, certo? Então, é o PNDH3 que você tem que dar mais atenção. E a gente vai começar com o eixo orientador 1, que é a interação democrática entre Estado e sociedade civil. Primeira coisa que você precisa saber, nós vamos ter vários eixos orientadores, né? Temos 6 e nós temos várias diretrizes dentro desses eixos. Então, nós vamos focar aqui nas nossas aulas, nas partes principais e no que realmente pode vir a cair em prova. TJ, então, vamos lá. Será composto por 3 diretrizes. Outro ponto importante, meu aluno, eu sempre vou deixar aqui, ó, na tela qual é o eixo orientador e o que é que ele tem. Por quê? Porque geralmente o que vem cobrando em prova são os nomes dos eixos orientadores, assim como as suas diretrizes. Então a gente vai sempre estar massificando esse ponto, ok? Então vamos lá. Interação democrática entre Estado e sociedade civil. Primeiro ponto, será composto de quê? De 3 diretrizes, sendo elas a diretriz 1, interação democrática entre Estado e sociedade civil como um instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Então, o que é que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar que o Estado agora está buscando a participação popular, né, a participação civil, para buscar melhorias aí e fortalecimento para o nosso país, ou seja, para o Estado, ok? Diretriz 2. Fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de interação democrática. Quando a gente fala de políticas públicas, nós temos aqueles projetos que são feitos para a sociedade, principalmente para os mais necessitados, ou seja, são políticas públicas de melhorias também para o nosso país. E a diretriz 3 que diz: integração e ampliação dos sistemas de informações em direitos humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. Ou seja, além da gente integrar novas políticas de direitos humanos e além de ampliar as que já existem, a gente vai ter que fazer o quê? O monitoramento, certo? A gente vai ter que fazer o monitoramento dessas ações. Então, eu não posso só jogar as ações de direitos humanos lá e pronto. Não, eu tenho que fiscalizar, fazer o monitoramento para saber se elas estão realmente sendo executadas da maneira que deveriam ser, ok?
Vamos lá. Diretriz 1, novamente, interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento de democracia participativa. E aí você vai ver, meu aluno, que cada diretriz é composta de objetivos estratégicos, né, que são objetivos para alcançar as metas disponibilizadas em cada diretriz. E aí a gente tem o primeiro objetivo, que é a garantia da participação e do controle social das políticas públicas em direitos humanos, em diálogo plural e transversal entre os vários atores sociais. Ou seja, quando ele fala disso aqui, ele está falando mais uma vez dessa garantia da participação social dentro dos projetos de políticas públicas voltadas para os direitos humanos. E aí isso daí vai envolver um diálogo em vários atores sociais, ou seja, em vários polos da nossa sociedade. E isso acontece através de quê? Por exemplo, da instituição e fortalecimento do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Então a gente vai ter um órgão, um conselho que vai ficar responsável por essa política, tanto de sua implementação quanto de seu controle. E aí a gente tem a realização periódica das conferências de direitos humanos. Toda vez que a gente faz uma conferência, a gente vai tratar de um assunto específico. Então nessa conferência irão ser trazidas novas ideias, né? Serão propostas novas ideias para essas políticas. Será um encontro de diversos estudiosos sobre o tema que tem aí melhorias para serem aplicadas à sociedade. Então é importante essa realização periódica, ou seja, constante, de conferências de direitos humanos. Certinho? Passando adiante, nós temos o debate sobre a regulamentação e efetividade dos instrumentos de participação social e consulta popular. Ou seja, a gente já entendeu que a sociedade ela tem que fazer parte dos planos de direitos humanos. Mas como é que essa sociedade ela vai fazer parte disso? Vai ser através de quê? E aí ele diz, né, que essa participação e essa consulta ela deve ter uma regulamentação. E a gente vai ver sobre isso daqui a pouquinho. Passando adiante, nós temos ainda o próximo objetivo, que é a ampliação do controle externo dos órgãos públicos. Isso vai se dar através de quê? Olha só, ampliar a divulgação dos serviços públicos voltados para a efetivação dos direitos humanos. O que seria, por exemplo, um serviço público voltado para isso? A certidão de nascimento, né? Quanto mais pessoas têm acesso à certidão de nascimento, mais elas exercem ali a sua nacionalidade, mais ela tem os seus direitos efetivados. Então, a gente vai ver futuramente no PNDH que ele vai trazer aí alguns projetos para que todas as crianças tenham um registro civil de nascimento e possam exercer aí a sua cidadania da maneira correta. Além disso, ele traz a instituição da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. E essa ouvidoria nada mais vai ser do que um espaço certo para que as pessoas possam fazer suas denúncias ou fazer os seus requerimentos, e aí vai ser tratado tudo nessa Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Passando adiante, a gente já tem a diretriz 2, que diz que fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de interação democrática. Qual é o objetivo estratégico dessa diretriz? Promoção dos direitos humanos como princípios orientadores das políticas públicas e das relações internacionais. Olha só, lembra que quando a gente trata de direitos humanos, nós também estamos tratando de âmbito, ok? Âmbito internacional, certo? Quando a gente fala de direitos fundamentais, nada mais é do que direitos humanos no âmbito nacional. No âmbito nacional. E vocês vão ver isso em direito constitucional. Então, quando eu falo de direitos humanos, a gente está falando muito das relações internacionais, de pactos que são criados fora do Brasil, em convenções, e que o Brasil se compromete a cumprir. E aí eles adotam esses pactos, essas políticas, para aplicarem através dos direitos fundamentais dentro da nossa sociedade. Então, a gente tem aí, né, considerar as diretrizes e objetivos estratégicos do PNDH 3 no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. O que isso quer dizer, professor? Olha só. Todo país ele tem a cada ano um orçamento, certo? Ele vai ter um orçamento de tudo que pode ser utilizado em verba com cada setor da nossa sociedade. E aí o que acontece? Quando o Brasil se compromete com o PNDH, ele precisa tomar algumas atitudes e essas atitudes elas vão influenciar aí no valor financeiro disponível do país. Então, esse valor ele tem que ser reservado naquele orçamento, que é no plano plurianual, ou seja, quando o governo for fazer as suas metas para o ano, ele já tem que se considerar
que considerar tudo que está disposto aqui no PNDH, através do plano plurianual. Assim como verificar nas leis de diretrizes orçamentárias quanto dinheiro terá que ser disponibilizado para que essas metas possam acontecer. Então é muito importante que o PNDH esteja constando nos orçamentos do nosso país. Além disso, propor e articular o reconhecimento do status constitucional de instrumentos internacionais de direitos humanos, novos ou já existentes, ainda não ratificados. O que acontece? Nós temos diversos tratados de direitos humanos ao redor do mundo e o Brasil é signatário de alguns desses tratados, ou seja, o Brasil ele faz parte, ele se comprometeu com alguns desses tratados. Então, o que é que o PNDH traz? Ele traz esse reforço, tanto para aqueles que o Brasil já faz parte, já se comprometeu, quanto aqueles que o Brasil ainda está ali em cima do muro, não sabe se vai, se não vai. E aí, esses tratados já existentes, não ratificados, o PNDH traz esse reforço para que eles sejam ratificados de vez. Então é muito importante isso aqui para a nossa prova, ok? Construir e aprofundar a agenda de cooperação multilateral em direitos humanos, que contemple prioritariamente o Haiti, os países lusófonos do continente africano e o Timor-Leste. Olha só, quando a gente fala em direitos humanos, a gente sabe que lá pro lado ali da África, a gente tem violações massivas de direitos humanos, porque existe muita fome, né? Então o PNDH, ele traz uma atenção especial para essas regiões, como o Haiti, continente africano e Timor-Leste. E o Brasil se compromete com esse país, se compromete a trazer ajuda para esse país. Então é importantíssimo isso aqui para a sua prova, porque isso aqui é uma garantia de direitos humanos a esse povo que é tão sofrido. Passando adiante, nós temos fortalecimento dos instrumentos de interação democrática para a promoção dos direitos humanos. Como é que isso vai ser feito? Estimular e reconhecer pessoas e entidades com destaque na luta pelos direitos humanos na sociedade brasileira e internacional, com a concessão, olha só, de premiação, bolsas e outros incentivos. Ou seja, nós vamos pegar aquelas pessoas que trabalham por direitos humanos, que lutam por essa categoria de direitos, e nós vamos beneficiá-las, bonificá-las para que elas continuem fazendo esse trabalho. Isso se dá através de quê? De premiação, que pode ser financeira, de bolsas e incentivos de estudo, de mestrado, de doutorado. Então, assim, essas concessões de prêmio, elas serão para os ativistas em direitos humanos. Então, isso aqui é importantíssimo para a sua prova, meu aluno. Além disso, estima-se criar o Selo Nacional de Direitos Humanos. Esse selo nacional, ele vai reconhecer exatamente esses ativistas, né? Vai ser um tipo de premiação para que essas pessoas continuem ali agindo e trabalhando para os direitos humanos. Passando adiante, temos a terceira diretriz, que diz que integração e ampliação dos sistemas de informação em direitos humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. E aí vai trazer os objetivos estratégicos, sendo o primeiro deles desenvolvimento de mecanismos de controle social das políticas públicas de direitos humanos, garantindo, olha só, o monitoramento e a transparência das ações governamentais. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai instituir e manter o Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos. O que é esse sistema? Olha só, você está vendo aqui que no objetivo a gente vai garantir o monitoramento e a transparência das ações governamentais. Então a gente vai ver exatamente o que é que o governo está fazendo com aqueles valores investidos. Se ele realmente está praticando ali ações de direitos humanos, se ele está investindo realmente onde deveria. Então esse monitoramento e essa transparência vão ser aí através desse Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos. Esse sistema de indicadores vai pegar cada área que deveria ser tratada e ela vai estar sempre ali monitorando e avaliando se realmente está acontecendo o que deveria acontecer. Passando além, né, a gente já tem a criação do Selo Nacional e nós temos também propor estudos visando a criação de linha de financiamento. O que seria essa linha de financiamento? São linhas que o governo vai oferecer para que as pessoas continuem ali mantendo o seu ativismo em direitos humanos. Essa linha de financiamento, ela pode vir através, né, ser ali disponibilizada para ONGs, organizações que não recebem valor financeiro para existirem, mas elas podem receber essa ajuda de custo para praticar essas ações. Então é muito importante as linhas de financiamento, porque elas são o que realmente vão garantir que essas medidas de direitos humanos sejam aplicadas.
Passando adiante, nós temos monitoramento dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro em matéria de direitos humanos. Ou seja, a gente continua aqui avaliando se o Brasil realmente está realizando aquilo que ele se comprometeu a fazer. E isso vai ser feito através de quê, professor? Olha só, relatório anual sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Ou seja, o nosso país, todo ano, ok? Todo ano ele vai ter que apresentar um relatório. E nesse relatório terá que conter todas as informações de tudo aquilo que ele se comprometeu a fazer. Então, se ele se comprometeu a criar ONGs, ele vai ter que apresentar o projeto de criação dessas ONGs, e assim sucessivamente. Além disso, criar banco de dados públicos sobre todas as recomendações dos sistemas ONU e OEA feitas ao Brasil. O que é que isso acontece? A ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ok? Organização, anota aí, das Nações Unidas, e a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. A gente chama de Estados Americanos, mas não quer dizer Estados Unidos propriamente dito, ok? Ele envolve ali toda a parte da América que é congruente com direitos humanos. Então, o que é que acontece? A ONU e a OEA, eles têm diretrizes e determinações e também recomendações, ou seja, aquilo que não é obrigatório, mas eles fazem recomendações. E aí o PNDH traz que deve-se criar um banco de dados que contém aí essas recomendações, tanto por parte da Organização das Nações Unidas, quanto por parte da OEA. E aí todo mundo terá acesso a essas recomendações e poderá até mesmo tratar melhor aí as questões de direitos humanos, ok? E aí nós temos, dentro desses objetivos estratégicos, os responsáveis pela execução, tanto dos objetivos quanto das diretrizes dispostas, né, em cada eixo orientador. E aí nós temos alguns ministérios e algumas secretarias do governo, como, por exemplo, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, a Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, até porque como é que você vai fazer um projeto sem esse planejamento, sem esse orçamento? Ministério das Relações Exteriores, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores, ele vai entrar exatamente naquele contato e naquela conexão que o Brasil irá fazer com outros países para garantir medidas de direitos humanos. E aí, para a gente concluir esse primeiro bloco, a gente vai resolver aqui umas questõezinhas para massificar esse conteúdo, ok? Então acompanha comigo aqui a primeiríssima questão. Vamos lá. Essa questão é uma questão da FGV, ok? Da Fundação Getúlio Vargas, do ano de 2024 aí para consultor legislativo, né? Foi uma prova aplicada na cidade de Fortaleza. E diz o seguinte: o atual Programa Nacional de Proteção de Direitos Humanos foi editado no ano de 2009, Decreto 7.037, de 21 de dezembro de 2009. E aí, sobre o assunto, assinale a alternativa correta. O objetivo estratégico do plano é unificar e definir os destinatários dos direitos humanos, sistematizando as normativas dessa natureza restritas aos cidadãos. Olha só, direitos humanos já está dizendo, né, que é referente aí a cada cidadão e cada pessoa da população. Mas o objetivo estratégico não é exatamente esse, não é unificar e definir os destinatários, até porque será aplicado para todos. Então a questão erra em dizer que vai unificar e vai sistematizar as normas para um grupo específico. Então isso aí já está incorreto. Item B. O atual plano é a terceira versão e apresenta as bases de uma política de Estado para direitos humanos. Perfeito até aí. Nós vimos que nós temos 3 versões do PNDH e que ela traz aí bases de política para os direitos humanos. E aí ele continua definindo diretrizes, objetivos estratégicos e ações programáticas. Perfeito, perfeito. Então o item B aqui, ó, já é o nosso item correto. E aí vamos falar aqui um pouquinho desse final. Por que está incorreto o item A e não o item B? O item B, ele não traz apenas os objetivos, eles trazem também as realizações, que são feitas através das ações programáticas. Então, o PNDH, ele é completo. Ele tem a sua diretriz definida, ele tem o ponto, o foco principal, que é a diretriz, depois ele traz os objetivos que tem que ser feitos para alcançar essa diretriz, e ele traz as ações que tem que ser feitas para que tudo isso funcione em conjunto. Então, por esse motivo, o item B é o nosso gabarito. Vamos ver aqui o restante.
O Plano Nacional é resultado de um trabalho desenvolvido pelos membros do Congresso Nacional, representantes legítimos do povo brasileiro. Isso aqui está incorreto, tá? A gente viu que ele se originou em uma convenção, certo? Em uma convenção que era uma convenção internacional, que aconteceu lá em Viena. Então eu não posso dizer que o PNDH, que esse plano, essa política nacional, resultou de trabalhos do Congresso Nacional, né? Do nosso governo, porque não foi. O Congresso ele pode ter participação na aplicação desse projeto, mas não se originou disso, se originou de uma convenção internacional que tratava da aplicação de direitos humanos. Então o item C também está incorreto. Item D. A ideia de transversalidade decorre da necessidade de adoção das propostas do plano em políticas que observem a garantia de direitos de uma coletividade previamente definida. Olha só, quando a gente fala de coletividade previamente definida, a gente volta para aquele contexto de seletividade, como se os direitos humanos eles pudessem ser aplicados para um grupo restrito, ou seja, eu tenho uma coletividade, ou seja, eu tenho um grupo previamente definido. E não é assim, essas políticas elas são aplicadas para todos e para cada um em sua respectiva necessidade. Então, por esse motivo, o item D está incorreto. E, por fim, o item E que diz que o programa é uma proposta desnecessária ao contexto democrático brasileiro, tendo em vista a Constituição Federal, que se apresenta como norma geral dos direitos humanos. O que acontece? De cara, quando diz que isso aqui é desnecessário, já está errado. Se fosse desnecessário, sequer iria cair na sua prova, meu aluno. Mas o que acontece aqui? Ele fala que a Constituição Federal seria suficiente para garantir direitos. E nós temos pequenos detalhes, né? Existe algo chamado na nossa legislação de TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Então, por muitas vezes, quando os nossos direitos brasileiros não são suficientes, pode-se recorrer ao TPI para buscar aí novas medidas. Então, eu não tenho como dizer que só a Constituição Federal é suficiente para garantir direitos humanos no nosso país. Então, por isso, esse contexto, essa política, ela é extremamente necessária para a nossa sociedade, porque ela vai buscar em outros pontos, né, as nossas necessidades que não são cumpridas no âmbito interno. Então, por isso, o item E também está incorreto. Passando agora gabarito, né, aí, item B, vamos deixar aqui anotadinho o gabarito, item B, de Brasil. E agora a gente vai para a nossa segunda questão, da SES Gran Rio, também do ano de 2024. O setor de recursos humanos da Unemat programa anualmente a carga de treinamento em cursos e atividades para os servidores da instituição, buscando ouvir todos os interessados. Um dos temas requisitados para o último treinamento foi o dos direitos humanos. Terminado o curso, ficou decidido que, nos termos do Decreto 7.037 de 2009, o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, será implementado segundo vários eixos orientadores e suas diretrizes, sendo uma delas a interação democrática entre Estado e sociedade civil, como instrumento de fortalecimento da democracia. E aí, meu aluno, ele quer saber o que é que complementa aqui esse contexto, esse fortalecimento da democracia. Ele vai ser o quê? Participativo, coletivo, próprio, passivo, negocial? E aí a gente tem, olha só, que lá na diretriz 1 nós temos interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento do quê? Da democracia participativa, ou seja, da participação popular. Então, por este motivo, o gabarito da nossa segunda questão é o item A, de aprovação. Nós teremos uma democracia participativa. Nós ficamos por aqui nesse bloco, mas não sai daí que daqui a pouquinho tem mais. Até a próxima!